Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui iniciando uma série especial de lives que eu preparei para vocês nesta semana. Essas lives elas estão tendo início hoje e depois logo mais às 20 horas nós teremos outra, onde nós falaremos sobre a gestão da inovação com o Fábio Novaes. E agora, iniciando esta série, nós teremos o Tadeu Ferreira, que é o CEO da Aprimora. A Aprimora ela é uma empresa especializada em Job Hunter e ela atua nesse relacionamento estratégico, né, na busca de oportunidades aos clientes da empresa, além de estar mentorando esses profissionais e empresários que buscam essa mudança de carreira. Então, o que a Aprimora, faz? Ela é especializada no outplacement e no Job Hunter. O Job Hunter ele é um pouquinho diferente do Head Hunter. O Job ele trabalha diretamente com os profissionais a quem está nos assistindo que estão em busca de recolocação. E no dia de hoje, iniciando, nós estaremos falando aqui junto ao Tadeu sobre as estratégias para estar buscando trabalho em tempos incertos ao qual nós vivemos, né? O Tadeu ele possui mais de 15 anos de experiência nesta área e ele tem essa experiência, né? Como essa orientação de carreira, a recolocação e nesse relacionamento estratégico com os clientes. Enquanto a gente aguarda o Tadeu entrar aqui com a gente para nós darmos início a essa live de hoje, nós estaremos dando esse início. O cenário de hoje, enquanto isso, diz para mim também se o áudio de vocês aí está chegando ok, vai dizendo também da onde vocês são, qual a expectativa que vocês têm para essa live de hoje, para esse início de programação, e não deixe também de estar atento às nossas redes sociais aqui. Clica depois na hora do seguir e ativa a notificação, porque as programações nós estaremos enviando no dia a dia. Então, todos os dias, logo no início da manhã, as programações vão ser disponibilizadas para vocês. Enquanto nós aguardamos o Tadeu entrar, dando início, né? O cenário hoje em qual nós vivemos, o que vocês devem estar fazendo para garantir a empregabilidade de vocês, para se destacar aí na carreira. Conosco a gente já está com o Tadeu e está aqui com a gente, né? Algumas pessoas é importante enxergar esse momento como boas oportunidades. Como eu disse para vocês, há aqueles que choram e os que vendem lenços. Então, aqui no dia de hoje, né, enquanto a gente aguarda o Tadeu aqui entrar, nós estaremos falando sobre essas estratégias junto aí com vocês no dia de hoje para essa busca de trabalho em tempos de incerteza. Enquanto isso, vai dizendo da onde vocês são, se vocês nos ouvem bem. Ele está aqui entrando, ele já acabou de me mandar mensagem, estou entrando aqui, para mim está aguardando, né, ele conectar. Infelizmente a gente acaba tendo aí um pequeno delay, né, não tem como, por conta desse intenso uso aí da internet. Enquanto a gente aguarda o Tadeu entrar, deixa eu conectar o Tadeu com a gente. Enquanto a gente aguarda o Tadeu entrar, é importante, né, vocês buscarem enxergar este momento como momentos de boas oportunidades para estar investindo
em vocês, investindo na carreira de vocês. É um momento para vocês buscarem se capacitar, não somente como profissionais, mas para também os gestores que estão nos assistindo nesse momento, aos gestores líderes que vão nos assistir depois. É um momento para buscar a capacitação, o que acaba aumentando tanto as possibilidades de negócios para vocês, mas também essas possibilidades aí de novas oportunidades na carreira de vocês, novas oportunidades aí até mesmo nesse momento a qual nós passamos a empresa. Pessoal, enquanto eu tento conectar com o Tadeu com a gente, vai dizendo de onde vocês são, se vocês estão nos ouvindo bem, vai chamando também os amigos aí para estar participando, manda esses convites para os amigos. A programação, ela vai estar sendo divulgada para vocês todo dia no início da manhã. Então, essas programações de cada dia vão ser divulgadas para vocês. Essa série, ela está iniciando hoje e ela finaliza na sexta-feira à noite, dia 15/5, com a Érica Stankovic. Que é uma palestrante aí, bem requisitada, né, no meio da saúde mental, da resiliência, então é bastante o tema da Érica. Enquanto isso, vai dizendo para mim aqui da onde vocês são, se vocês estão me ouvindo bem, enquanto eu vou tentando conectar aqui o Tadeu com a gente. Vai contando, conta aqui para mim de onde vocês são. Eu estou tentando conectar com o Tadeu com a gente. Acredito que ele deve estar tendo alguma dificuldade. Deixa eu só verificar aqui a mensagem que ele me enviou. Enquanto isso, eu vou tentando conectar, vai dizendo aqui de onde vocês são, se vocês estão me ouvindo bem. Conta para mim de onde vocês são. Vai chamando também os amigos aí para participar. Vai divulgando, né, também essa programação aí com os amigos. Nesse cenário, pessoal, a garantia, né, da empregabilidade, ela é o melhor lugar para garantir esse destaque no mercado de trabalho, nos negócios, ainda mais num cenário de incerteza ao qual nós vivemos. Então, é muito importante vocês buscarem enxergar as oportunidades, tire um pouquinho o foco do problema. Tadeu! Olá, tudo bem? Olá, bom dia, me ouve bem aí? Te escuto bem, Luciana, muito bem. Estava tentando entrar aqui os desafios da tecnologia, né, no home office. Exatamente, eu estava aqui falando com eles, que a gente acaba tendo esses pequenos delays aí em virtude de todo esse uso grande, né, da velocidade da internet. Com certeza, com certeza. Obrigado aí, Luciana, pelo convite. É um prazer poder compartilhar conhecimento, né? A gente está numa era do mundo que se a gente não compartilhar conhecimento, a gente guarda ele só para a gente, não faz sentido algum, né? Então, o que eu puder aqui compartilhar, agregar, vai ser muito bom. Exatamente. Primeiro agradeço aí por ter aceito o nosso convite e por estar compartilhando aí um pouquinho, né, da sua trajetória, do seu conhecimento aí à frente da Aprimora, né? Aqui no interior ainda a gente tem um pouquinho desse, eu falo assim, quando a gente está em Campinas, a gente está muito mais próximo de São Paulo, mas aqui no interior ainda existe essa pequena
falta um pouquinho, né, dessa questão da separação, né, de entender a diferença do Job Hunter com Head Hunter, Outplacement, que num outro momento também a gente pode estar trazendo essas diferenças aí para eles. E vamos lá, o momento é todo seu para a gente poder estar discutindo aí essas estratégias, né, Tadeu, em meio a esse cenário desafiador a qual nós vivemos aí nesses últimos tempos, né, com tantas incertezas, tantas preocupações aí, não só da gente no meio empresarial, mas também dos nossos profissionais que estão aí, né, em busca de recolocação, e aos profissionais que também acabaram de ser desligados aí, infelizmente, das empresas. Legal. Bom, Luciana, eu vou começar me apresentando, então, contando um pouquinho da minha trajetória, só para o pessoal me conhecer. Né? Não existe faculdade de consultor de carreira, nem de consultor de recolocação. Normalmente, profissionais que trabalham nessas áreas, a gente constrói a nossa carreira no dia a dia, né? Em alguma empresa, esse tipo de coisa. Eu venho de áreas técnicas, né? Tenho formação em área técnica, trabalhei na indústria e eu fiquei quase 5 anos aí como headhunter de 2 consultorias. Eu trabalhei, deixa eu só mudar o celular aqui, eu trabalhei na Michael Page e na Randstad, 2 grandes consultorias multinacionais, uma inglesa e uma holandesa. Tive bastante oportunidade ali de aprender, de me desenvolver como executivo de recrutamento e seleção. Em 2014 eu fundei a Primora para ajudar as pessoas a se colocar, né? Ser uma empresa de outplacement aí. E a diferença do Headhunter para o Job Hunter é muito simples, né? O Headhunter trabalha para o CNPJ em busca de pessoas e a gente trabalha para o CPF em busca do CNPJ, né? Então é muito simples essa diferença, mas realmente é uma cultura ainda a ser desenvolvida no Brasil, né? A gente ainda não tem uma cultura muito sólida disso, né? Desse conhecimento. E a gente, enfim, vem trabalhando muito nisso. A Primora tem mais de 6 anos, já assessorou mais de 4.000 pessoas, desde uma simples revisão de currículo até um projeto completo de busca por uma nova carreira, né? E a gente vem aí com um método, com tudo isso. O momento é de muita incerteza, né, Luciano? Qualquer pessoa que faça uma live hoje dê certeza de alguma coisa, ela está totalmente equivocada, né? O mundo VUCA aí, a vulnerabilidade que a gente está vivendo de informação, enfim, de negócios, de tudo isso, ele é muito grande. Porém, o mês de abril, eu confesso que ele foi um mês de mais incerteza. Se eu olhar o mês de abril como um todo, mais insegurança, muita dúvida, muito risco, muito medo. E eu senti em maio alguns executivos, algumas empresas, alguns empresários, né? Eu converso com muito executivo de empresa, estava agora recente num call aqui com um executivo da Deloitte conversando. Então, conversei hoje de manhã com uma pessoa da DHL. Então, converso com muitas pessoas e eu posso te dizer com tranquilidade. Está mais fácil de tomar uma decisão, porque as pessoas estão tomando a decisão. Então, não está tendo um processo decisório mais de vamos esperar para ver o que vai acontecer. Tem uma parte, acho que uns 30% dos executivos do empresariado está esperando para ver o que vai acontecer, mas pelo menos aí 70% já está conseguindo tomar a decisão. Já tem um cenário mais claro, vamos demitir, vamos voltar a trabalhar, vamos fazer isso. Hoje a fábrica da Mercedes em São Bernardo do Campo voltou a fabricar, então isso é muito importante, isso é uma notícia real que saiu aqui, volta com 50% da capacidade, mas volta a operar. Isso mostra aí uma total confiança de que alguns setores vão se movimentar, né? A montadora movimenta o Tier 1, que é a autopeça, e acaba trazendo outros tipos de movimentação, né, que são importantes. Existem algumas cidades do Brasil com a economia onde já tenta ter uma retomada do comércio. Aqui em Campinas, por exemplo, que é onde está a matriz da Primora, a gente já tem uma retomada do comércio por sistema de drive-thru. Então, você pode, em qualquer loja, se você vende roupa, você pode vender pela internet, a pessoa passar para pegar. Já muda um pouco a dinâmica só do e-commerce, né? Porque tem aquele tradicionalismo da pessoa que quer ir lá na porta olhar alguma coisa ainda, né? Então, eu rezo aí que a gente não tenha nenhum risco de saúde, né? Que não deu um boom de casos, né? Nessas regiões aí que a gente tem, essas questões de flexibilização, mas isso vai trazer um aspecto econômico diferente, né? Então, existem boas notícias, né, Luciano, em meio a tudo isso, né?
E Exatamente. eu tenho Até defendido, mesmo a atitude, né? As pessoas voltarão aí, algumas com seus traumas, suas crenças curadas, né? E um sim, pouquinho mais sim, evoluídas nesse sentido. Então é importante, né? Os nossos profissionais e os nossos gestores também avaliar as atitudes, escolher para si, né, as melhores estratégias possíveis e sustentáveis para poder estar encarando essa situação aí com leveza, né? sim, concordo com você. E olhando esse aspecto, né, Luciana, eu tenho defendido desde o início da crise, que começou ali no dia 16 de março, na segunda-feira, né? Eu tenho uma história engraçada que eu estava voltando de Belo Horizonte naquele momento. E estava ali, eu fui para fazer a abertura do escritório de BH, né? Então eu fui para fazer essa implantação do escritório de BH da Primora. E aí na hora que eu estou voltando no aeroporto, eu tenho ali uma cena no domingo, porque foi dia 15 de março, né? Parecia o Walking Dead, né? As pessoas não podiam esbarrar uma na outra, aquele clima tenso. Muita gente já de máscara dentro do aeroporto. Eu confesso, eu ainda um pouco cético, né? Olhei, tomei os meus cuidados normais de higiene que você toma numa viagem, mas ainda um pouco cético. Será que precisa de tudo isso, tudo? Dia 16 de março começou esse lockdown, distanciamento social, e aí veio tudo mudando. Então, desde o começo, eu defendo o pleito de que as pessoas têm que continuar buscando emprego. Por quê? Eu defendo esse pleito sempre, há anos. Eu estou falando aí de 6 anos trabalhando em recolocação, 5 anos de job hunting, né? E eu venho defendendo esse pleito. Qual que é o ponto, Luciana, disso? Eu vejo as pessoas esperando coisas para tomar a decisão do que fazer com relação à carreira. E isso é ruim, né? Às vezes eu dou uma palestra, num mundo mais normal, que a gente estava vivendo antes desse problema, né? Estava dando uma palestra, eu falava assim, gente, o maior erro do desempregado é reformar a casa e ir para a Disney, pegar o dinheiro e fazer isso, né? De quem está desempregado. Então, o maior erro do desempregado nesse momento, ou do empregado com risco de carreira, ou do empregado insatisfeito com a carreira, é ele ficar assim, vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Porque enquanto ele Exatamente. Muitas vezes não tem o plano B, né, Tadeu? não E tem, aí, o que eu vou fazer agora? Eu mesmo me peguei nisso antes de estruturar, né, de nascer, de fundar Elemento. Eu mesmo me peguei nisso. Eu fiquei 2 anos fora do mercado de trabalho e sendo aí desvalorizada, né? Na época eu tinha 2 pós-graduações, 30 cursos de recursos humanos contados na unha, e o mercado, por eu ter vindo do serviço público com cargo comissionado, então existe aquelas crenças, né? O incompetente, o não sabe nada. E eu sofri isso ao longo de quase 2 anos no mercado de trabalho. é difícil, Luciana, porque o que acontece? Eu vou fazer uma divisão aí, vou dar alguns exemplos relacionados ao que você colocou, né? Normalmente, pessoas que vêm de carreiras públicas, carreiras de comissionado ou um funcionário público, para adentrar o mundo corporativo tradicional, ele tem mais dificuldade, né? E a pessoa muito catedrática também, 2 doutorados, pós-doc, tudo, também pode ter a mesma dificuldade de adentrar o mundo corporativo, né? Ontem eu conversava com um ex-cliente, gerente de pesquisa e desenvolvimento, né? E falava com ele de uma cliente atual de P&D, que nunca trabalhou na indústria, mas sempre trabalhou em laboratórios de pesquisa, né? E aí, conversando com ele sobre esse perfil, ele falou, cara, ela vai acabar concorrendo com pessoas menos formadas do que ela, mas com mais experiência. Esse é o grande desafio, né? A gente concorre com pessoas com menos estudo, mas com mais experiência de carreira, né? Então, há muito tempo já vem sendo discutido algumas coisas, mas eu tenho discutido uma pauta. As pessoas têm que ter experimentação. As pessoas estão buscando, Luciana, muitos cursos, muitas coisas, mas tem que ter experimentação. Nesse momento, a nossa recolocação ela tem que estar embasada no que a gente sabe fazer, não no que a gente estudou para. Então, a gente tem que focar muito na competência que a gente tem, né? E por que eu defendo o pleito de que as pessoas têm que continuar buscando emprego? A gente está num momento difícil da economia, tem poucas vagas, né? Tem poucas posições novas.
mas tem vaga. Quando eu falo assim, tem vaga, não dado que eu estou chutando. Eu tenho uma equipe de mais de 20 pessoas que busca vaga o dia inteiro para os nossos clientes. A gente acha vaga nova todo dia. Põe cliente em entrevista todo dia. Então, tem Sim, nós posições temos no mercado. setores que seguem, né, Perfeito. contratando. Alguns pararam observando o mercado e outros seguem contratando. Então é importante, né, eles aproveitarem essas oportunidades. Inclusive nós temos aí várias escolas de negócios também oferecendo várias oportunidades para buscar esse autodesenvolvimento contínuo e um novo olhar para as oportunidades. É o que eu sempre, às vezes, falo com eles, né? Às vezes a gente precisa descer alguns degraus, eu falei, efeito estilingue, né? Descer alguns degraus para observar, praticar o lifelong learner, né? E reaprender a aprender aquelas habilidades e competências que nós já sabíamos, mas aperfeiçoamos ela, descendo alguns degraus para criar esse impulso e depois, às vezes, subir novamente. E nos negócios também acaba não sendo diferente, né? Para alguns momentos tem que descer vários degraus, subindo e fazendo esse efeito. E isso leva, né, esse processo de atualização constante, de reciclagem dos profissionais para poder aí acompanhar o mercado, né? Com certeza, Luciano. E dentro desse aspecto que você colocou, o que acontece? A pessoa que fica esperando alguma coisa acontecer, ela tá atrás, né, sempre. Eu falo que ela tá atrás da vaga. A pessoa que está na frente, que ela tá buscando, que ela tá se relacionando, ela tá sempre na linha de frente. Ela vai ser a primeira a ser lembrada, esse tipo de coisa. Eu tenho alguns pontos que eu queria trazer de algumas dicas que eu tenho visto, que eu acho que elas são substanciais para buscar emprego em momentos de crise, em qualquer momento, né? Mas nesse momento que a gente está vivendo de incerteza do mercado, eu acho que a Covid-19, acho não, né? Ela é o marco da nossa geração, né? A gente vai ter passado por isso e vai existir um mundo antes Covid e um mundo depois. E nós vamos discutir isso, talvez saudosistas velhinhos com os nossos netos, contando do mundo antes da Covid de algumas coisas que eram diferentes, né? Mas o meu ponto sobre carreira, sobre recolocação, sobre mercado Luciano, é muito simples. Primeiro, a pessoa tem que avaliar a ferramenta técnica que ela tem de recolocação. Não tem como ela não avaliar. Ela tem que ter um currículo bom, ela tem que ter um bom LinkedIn, ela tem que saber contar um bom discurso, né? E não adianta falar assim, eu sempre fiz entrevista, sempre fui bom, o mundo mudou. Ela tem que ter um profissional ajudando ela a se preparar. Ela tem que ter alguém que oriente ela, ó, que seja esse alguém um site que mostre algum vídeo no YouTube. Quanto conteúdo, né, Luciana, a gente tem, quanta gente boa falando disso, né? Sim, exatamente. Conteúdos gratuitos, né, que Gratuito. ensinam eles a Sim, montarem e colocarem os dizeres corretos. Inclusive, a gente aí tem vários materiais que a gente disponibiliza gratuitamente, né, para sim. eles poderem construir e contar as suas trajetórias aí. O currículo, ele acaba sendo esse cartão de visitas do profissional. Eu brinco muito com eles o processo da paquera, né? Para Sim. eles não esquecerem mais, passa o processo da paquera, você não tá lá, né, tudo arrumado, o currículo ele não é diferente. Ele mostra essas experiências, esses resultados, né, as conquistas profissionais. E é aí que eu noto que eles têm aí um pouquinho de dificuldade. É difícil a gente falar da gente, né? Sim. E eu noto muito essa dificuldade aí deles ao longo, e contar com essa assessoria é muito importante. É o que eles questionam muito. Existe um formato padrão de currículo? É o que eu sempre falo. Vai para cada área. Existe um padrão? Existe. A gente utiliza eles mais para as áreas operacionais, né? Aquele padrão. Porém, quanto mais especializado você vai, existe um padrão específico, e contar com esse suporte aí é muito importante para poder construir essas informações e direcionar para que eles possam tomar as melhores decisões, ainda mais em um momento tão competitivo aí como esse em qual vivemos, né? Com certeza. E dentro desse aspecto que você falou, Luciana, eu acho que é importante, assim, quando a gente vê um vídeo de revisão de currículo, quando a gente vê alguma informação dessa, quando a gente vê algum vídeo sobre como usar o LinkedIn para se colocar,
quando a gente vê um vídeo de como se portar em entrevistas, dicas, esse tipo de coisa, a gente está vendo o que tem que ser feito. Nós que somos consultores dessa área, a gente vai ensinar para a pessoa como ela vai fazer. A gente vai pôr a mão com ela dentro do processo. Então, é muito importante que a pessoa tenha o autodiscernimento assim. Eu sei fazer sozinho isso, me sinto capaz com a informação que eu adquiri, ou eu não sei. Porque as pessoas, às vezes, elas veem ajuda, né? O Brasil tem uma cultura consultiva ruim. A gente só vê consultor como custo, não vê consultor como uma solução, né? Então, tem que ver consultor aí também com esse olhar de vai me ajudar, né? Vai me ajudar no como eu vou fazer isso. Então, a primeira etapa de ter uma boa recolocação nesse momento é ter um bom material técnico, currículo, LinkedIn, uma boa preparação para entrevista, saber o que vai contar. Segunda etapa disso, Luciana, que eu gosto muito disso, é fazer uma boa estratégia. O que acontece? Eu tenho um case na minha vida de headhunter. Uma vez eu fui entrevistar um executivo, alto executivo. Eu entrei numa sala de reunião e esse executivo virou para mim e eu falei, e aí, como é que estão as coisas? Ele falou assim, bom, eu já acionei mais de 1.200 contatos e acho que agora eu vou me recolocar. Aí eu olhei o currículo dele e falei, mas você está 1 ano desempregado? Ele falou, estou 1 ano desempregado. Eu falei, então você está acionando os contatos errados. Porque se você tem 1.200 e ninguém te recolocou até agora, você não está usando a melhor estratégia, né? Então, ter uma boa estratégia de relacionamento. O que acontece? As pessoas... Existe um provérbio português que é o dia do benefício é a véspera da ingratidão. Quando a gente fica desempregado, a gente aprende isso na dor. Porque a gente acha que aquele cara que foi nosso chefe, aquele cara que era meu amigo do cafezinho, aquele amigo que frequenta a minha casa vai me ajudar. E aí a pessoa se decepciona porque aquela pessoa não ajuda. Fala, pô, a gente sempre foi amigo do Tadeu, ia na casa dele, vou lá ainda, sei lá. Às vezes eu já vi relação da pessoa falar, pô, o cara é padrinho do meu filho, ele não me ajudou. Falou que ia mandar meu currículo lá e não mandou. Por quê? As pessoas não têm noção da credibilidade que elas passam aos outros. Então tem que ter uma boa estratégia. Ela tem que pensar, será que eu tenho um currículo mesmo? Eu dou um exemplo sempre aqui para os nossos clientes, Luciano. Se eu falar para as pessoas, pega Campinas, vamos pegar a realidade de Campinas. Me fala 4 empresas que você quer trabalhar na cidade. Vai vir 3M, IBM, Tetra Pak e DHL. Todo mundo vai pôr na lista essas 4 empresas. Todo mundo vai pôr. Pô, são 4 grandes empresas. É óbvio que eu quero trabalhar. Aqui é qualquer lugar. Eu preciso trabalhar. Qual é o seu objetivo? Ah, não sei. Eu preciso trabalhar. Me dê uma oportunidade. Preciso trabalhar. Mas o ponto é, todo mundo tem empregabilidade nessas empresas? Não é todo mundo que tem. Então, o que acontece? As pessoas têm que analisar uma boa estratégia de recolocação, passa por entender. Eu tenho empregabilidade? O meu networking faz sentido que eu aborde? Por exemplo, eu sou do mercado de bens de consumo, né? Ou eu sou do mercado de bens de capital. Eu sou do mercado de aviação. Qual que é o tipo de mercado que pode atrair o meu currículo? Então, a primeira análise que a gente chama aqui dentro da Primora é de M, mercado. Ele tem que entender o mercado. Outro ponto, ele tem que entender a função dele. Qual que é o tipo de vaga que ele pode abordar? Então, por exemplo, eu sou um gerente financeiro generalista de uma empresa pequena para média. Aí eu vejo uma vaga de gerente, vamos pegar, nem gerente, uma vaga de controller na Faber-Castell, aí na tua região, né? É uma vaga sofisticada, estratégica, não é o meu perfil. Não adianta eu me candidatar para a vaga. Sim. E aí a gente vê totalmente o contrário. As pessoas não analisam o F, a função dela no Brasil. Eu vejo eles veem o título, vai lá candidato, eu falo virtual, né? Você sai se candidatando, minha cara, não se pergunta, esse trabalho é para mim, vai de encontro ao meu propósito. Eu venho notando isso, que falta esse posicionamento claro, conhecer o propósito deles, aonde eles querem estar de fato, né? Nos próximos 6 meses, nos próximos 2, 5 anos na carreira. Eles estão olhando muito a necessidade de segurança e não realmente ao que move de fato, né? Para poder alcançar o que eles almejam nas carreiras. Eu concordo com você, as pessoas não analisam isso.
E as pessoas também não analisam a questão da empregabilidade delas. Elas têm empregabilidade para aquela vaga, né? Se você vê, Luciana, tem uma característica, e eu convido a todos que estão assistindo a nossa live aqui a entrar no LinkedIn e buscar vagas abertas na Europa e nos Estados Unidos no LinkedIn. Você vai ver uma vaga aberta ali há 7 dias com 0 currículos, às vezes. 0. Ninguém se candidatou. Por quê? Porque as pessoas só vão se candidatar se ela tem o perfil, faz parte da cultura. É mais ou menos assim, ó. Eu estou me candidatando a uma vaga errada, eu vou me expor. Eu estou me expondo. E aqui no Brasil, uma cultura totalmente diferente. Cultura do vai que cola. Eu fui analista de qualidade, a vaga é de CEO na Embraer. Pô, vou me candidatar, vai que gostam do meu currículo. É uma cultura totalmente distinta, entendeu? Então, a pessoa tem que analisar, primeiro ponto, o M, que é o mercado. Segundo ponto, o F, que é a função. Terceiro ponto de análise, que é essa tríade de análise, é o G, que eu chamo, de geografia. A pessoa tem que analisar a geografia da vida dela. Não adianta ela achar que ela pode ir para qualquer lugar. Em primeiro lugar, isso é ruim, porque fica com multifocos. Então, posso me recolocar em qualquer lugar. Segundo ponto, ela tem que analisar que a gente vive num país tão grande que as pessoas não conhecem o nosso país. Eu tenho um case muito legal que aconteceu aqui. Por exemplo, vamos pegar a região de São Carlos, né, Luciana? Né? Perto de São Carlos, aí a gente tem uma cidade que é Descalvado, né? Que é muito próximo, né? Muito pertinho. Sim. Será que todo mundo sabe onde é Descalvado? Se você pegar por uma palestra com pessoas de RH só, tá? De recrutamento e seleção, falar assim, gente, quantos quilômetros de Descalvado fica de São Carlos? Quantos vão acertar? Então, o que acontece com as pessoas? Elas não analisam a geografia da vida delas versus a geografia das vagas que eles estão ocupando dentro do mercado, que eles estão vendo. Dentro disso, a dificuldade que ele vai ter será que tem atratividade? Então, na hora que pegar o meu currículo e ler o nome da cidade que eu estou ali, eu vou ser atrativo? Eu vou ter competitividade para a vaga? E isso eu estou te falando, Luciana, em todas as esferas, desde uma esfera mais júnior até uma esfera mais sênior. Eu já vi posições de CFO de R$80 mil de salário ter dificuldade para fechar por causa da região. E porque as pessoas não se atentam a isso. Então, a pessoa tem que analisar o G, a geografia da vida dela. Até onde eu estou disposto Nós a ir. temos muito próximo também Itirapina, Brotas, Torrinha, né? Que é uma cidade bem próxima, Brotas, que tem empresas aí. Inclusive, a gente tem aqui uma pessoa nos assistindo que trabalha numa empresa que fica localizada em Itirapina. Legal. E acaba tendo dificuldades para atrair por conta da região, né? Sim, e os profissionais que a gente precisa ainda. É como Ibaté, que está muito vizinho de São Carlos, né? As pessoas vêm para trabalhar em São Carlos e de São Carlos também vai para Araraquara, que fica mais ou menos 43 quilômetros daqui, por conta desse déficit de profissionais, né? Na questão da qualificação do profissional. Então, as pessoas têm que analisar essa questão também. A geografia da vida delas é muito importante. Então, eu quero só recapitular. Primeira etapa, a pessoa tem que ter um bom currículo, um bom LinkedIn, um bom posicionamento do discurso dela. Segunda etapa, ela tem que analisar essa estratégia, esse M, esse F e esse G. Como que eu vou buscar a minha recolocação, né? Eu gosto muito do SWOT nesse momento para a carreira, para a pessoa entender o que ela tem de forças e oportunidades. E aí ela tem que ter um olhar externo para fazer um SWOT. Porque um SWOT interno, né? Eu dou um exemplo muito simples. Eu já peguei projetos que a pessoa virou para mim e falou assim, o meu inglês é uma força. E eu disse para ela, olha, você ter inglês fluente na área que você trabalha não é nem força nem oportunidade, que a sua área não precisa de inglês. Não vai mudar nada você ter ele. Né? Então, as pessoas têm que saber fazer uma análise de um SWOT, né? Porque ela é situacional de acordo com cada realidade de carreira. Isso feito, Luciano, eu vou para a terceira fase de uma boa busca por recolocação, que é o hunting. É saber fazer um hunting no mercado. Porque não adianta você saber que teu currículo tá legal, teu LinkedIn tá legal, você criou uma estratégia bacana, você sabe o teu posicionamento, sentar na frente do computador e ficar ali esperando a vaga aparecer no LinkedIn só para você se candidatar. Você não vai recolocar, né? Vai ficar ali esperando algo aparecer. Não é assim que você recoloca.
Se recolocar é hunting, eu tenho que conversar com pessoas, né? Eu não gosto de profetizar o óbvio, tá, Luciano? Ficar falando do óbvio muito. Então, networking, gente, tem 200 mil palestrantes de networking, escutem dicas de networking. Tem muita gente boa para falar de networking aí, que é especialista no assunto, livro. Nossa, o volume de coisa para falar de networking é algo absurdo. Eu vou dar uma dica de networking para a recolocação, que eu acho que ela é válida. Não manda currículo. As pessoas erram na recolocação todo momento fazendo networking assim. Manda um e-mail com aquele textão. Luciana, estou em transição de carreira e eu sou bom. Falta copiar e colar o currículo no corpo de e-mail. Se bem que aqui às vezes a gente recebe o currículo colado no corpo de e-mail. Muito currículo colado no Ou corpo de e-mail. convidando a gente para acessar ele na nuvem e a gente não tem acesso, né? Segue anexo o meu currículo, segue meu currículo. Aí inventa aquele modelo de currículo lindo, maravilhoso, cheio de frufru, que não serve para nada. Você não acha informação dentro do currículo. Só que a pessoa esquece que currículo é consequência do relacionamento. Então, vamos supor, eu me relaciono com você e falo assim, Luciana, eu estou em transição de carreira e talvez a sua opinião para mim seja importante. A gente pode conversar sobre a minha transição? Você vai me responder assim, Tadeu, me manda o teu currículo para eu analisar. Eu abri uma porta. Eu vou abrir uma porta para uma conversa, um relacionamento. O que acontece? As pessoas acham que o LinkedIn é uma ferramenta de buscar emprego. E o LinkedIn não é uma ferramenta de buscar emprego. O LinkedIn é uma ferramenta de relacionamento, onde o emprego é consequência disso. Então, eu prezo muito pelas pessoas buscarem relacionamento nesse momento, Luciano. As pessoas têm que buscar se relacionar. E se relacionar não é mandar currículo. Se relacionar é você fazer uma boa relação, pedir a oportunidade de falar da tua carreira, pedir uma oportunidade de conversar com aquela pessoa, pedir uma oportunidade daquela pessoa te indicar dentro da empresa para o RH, caso ela veja espaço. Então, olha que educada essa abordagem, Luciana, que a gente ensina o nosso cliente a fazer. Ao invés de ele pegar o executivo lá de engenharia que ele conhece da empresa e falar para o cara, segue meu currículo, envia para o RH para mim, por favor. Olha que educada a abordagem se ele falar assim, fulano, você pode olhar meu currículo e se você vê que tem aderência à empresa, você indica para o RH, por favor? E não manda, porque aí a pessoa ela vai ver, vai falar, então me manda o teu currículo para eu avaliar. Aí você manda o currículo. Você já abriu um canal de conversa. As pessoas se ajudam, né? E o networking, esse relacionamento, eu sempre falo, né? Não é só para a hora que eles estão fora do mercado, é muito importante o momento em que eles estão dentro, né? Para que eles possam fomentar, trocar ideias também, assim como a gente faz, né? Trazer, talvez surja aí insights, falar, poxa, né? Tô nessa área aqui, mas talvez dê para mim ajustar o processo aqui, ou dê para mim focar mais aqui. Então, isso também, dentro dessa cadeia, acaba sendo o relacionamento, neste momento, é muito mais importante do que nunca, né? Nunca foi tão importante como agora o relacionamento, que até ontem na rádio, o jornalista me questionou, e os cafés, né? O networking, como ficou? Agora a gente não pode se encontrar presencialmente. Eu falei, ele continua virtualmente. Sim. Eu continuo tomando café aqui do meu escritório, aí a gente vai tomando os cafés e conversando com o uso da tecnologia. É preciso abusar, aproveitar desse poder do LinkedIn, mas sabê-lo também usá-lo da maneira correta, né? E tem um ponto nessa questão do relacionamento, Luciana, que eu acho que ele é muito importante e a gente tem que falar com uma transparência dura isso para as pessoas. Se você é aquela pessoa que nunca respondeu uma mensagem do LinkedIn, não espere que as pessoas respondam para você. Porque se não é o teu DNA, não vai se tornar agora. Então, o que acontece? As pessoas, ela fica desempregada, aí ela fala, nossa, ninguém está me ajudando a me recolocar. Agora, ela respondia, ela dava 10 minutos de atenção dela para o dia dela, para responder alguém que mandava um currículo para ela, alguma coisa. Porque se ela não é essa pessoa, ela não vai ser agora. Ela não vai se adaptar tão rápido a esse modelo de networking mais assertivo que ela poderia fazer, né? Mas é muito importante a pessoa entender o modelo dela de comunicação.
como que ela faz, como que ela se comunica com o mercado. Porque o relacionamento nesse momento é algo que vai subsidiar ela de qualquer tipo de oportunidade que ela tenha de se recolocar, né? Fazer muito relacionamento com RH, fazer relacionamento com agências de RH, fazer relacionamento com headhunter, se manter ativo, ter muito cuidado, Luciana, na rede social, né? A gente vive um momento... Esses dias eu estava... Acho que foi um sábado de manhã, o Dória, o governador do estado, tem o costume de usar o LinkedIn como ferramenta de comunicação, né? Eu acho que ele está certo, ele deve usar, ele é um profissional, ele está usando a rede, e você está exposto ali a qualquer tipo de coisa, né? E aí eu vi gente, enfim, fazendo vários comentários pejorativos, fora Dória, fora isso, fora aquilo, e a pessoa ela tem que lembrar que ela está exposta na rede social. O headhunter, o recrutador, o RH da empresa, ele busca, ele vê o perfil da pessoa, como que ela está se movimentando. E isso pode caber julgamento, né? Isso pode caber um julgamento tremendo. Uma vez eu achei uma foto de um burrinho do lado da Dilma, né? E aí perguntando qual o nível de inteligência de cada um no LinkedIn. E aí as pessoas comentando, né? Todo aquele monte de comentário pejorativo, né? Aí eu peguei um cliente meu que tinha comentado e falei assim, sabe aquela vaga que você está participando? Aí ele falou, sei. Eu falei, e se o dono da empresa é petista? Como que você se vê agora perante a vaga? Você se vê competitivo? Você está preparado para perder uma oportunidade de emprego por causa da sua ideologia? Seu valor é tão forte perante a isso? Então, as pessoas têm que pensar um pouco nisso nessa exposição de rede social, Luciano. Tem um risco e elas têm que tomar um pouco de cuidado. Até mesmo nas postagens, né, que eles fazem, eu tenho visto às vezes muitas postagens, né, graças a Deus, feriado, sextou, então tomar muito cuidado. Quer fazer isso? Faz lá para os amigos, não aberto, porque o selecionador está ali, né, observando, tomar cuidado com as fotos que põe, com as postagens que faz. Então, por quê? Até o assunto que nós vamos falar na quarta-feira, né, quarta-feira amanhã, às 20 horas, né? O marketing pessoal. Qual é o marketing? Qual a primeira impressão que você causa? O selecionador está ali, ele não te conhece. Então é muito importante isso, porque às vezes acaba sendo aí um fator decisivo na hora de decidir por um e outro e que ele acaba aí desclassificado e a culpa depois é de tudo, de todos, menos dele, né? Com certeza. E a gente falou de um assunto de competência, Luciana, que eu queria dar um exemplo que ele é prático, que a gente faz uma analogia muito simples, né? Mas eu gosto que as pessoas analisem as competências delas num conceito que a gente chama de caixa de suco. O que é o conceito da caixa de suco? O conceito da caixa de suco você vai no supermercado agora, vai lá na gôndola e vai ver uma caixa de suco escrito lá, suco de laranja. Se não for 100% suco, você pode virar que você vai ver o ingrediente principal ali. E aí, ali você vai ver que está escrito assim, ingrediente, água, segundo, às vezes, açúcar, terceiro, né, néctar de maçã para compor ali aquela mistura, o quarto é suco de laranja. Então, vamos lá. O rótulo, suco de laranja. O quarto ingrediente, suco de laranja. Aonde que eu quero chegar? As pessoas estão fazendo isso com a carreira delas. Então, eu vejo pessoas fazendo isso com a carreira. O cara foi a vida inteira gerente financeiro. Um ano da vida dele, ele foi gerente de marketing, porque mudaram ele de área. Aí ele quer recolocar como gerente de marketing no meio da crise com 20 milhões de desempregados. Não faz muito sentido. Não faz para mim, né? Porque o que é principal de conhecimento, de competência desse profissional está na carreira financeira, não está no marketing. Então, ali está a força dele, dessa recolocação. Outro, vou te contar um case que ele é real, que a gente fez esse projeto em 2014, tá? Foi um projeto que eu ainda conduzi como consultor diretamente, o projeto todo. O profissional ficou 2 anos desempregado. Ele foi a vida inteira gerente de vendas e ele foi 1 ano diretor-geral da empresa. E ele ficou 2 anos tomando um cafezinho como diretor-geral e não se recolocava. Só que tem um ponto que ele é super perigoso na carreira e quem estiver assistindo tem que tomar cuidado com ele, porque aí não é o momento de transição. Não pode transacionar nesse momento.
Você pega um profissional que ele ganhava 8, ele vai para uma vaga de 12. Ele teve um upgrade salarial muito grande. Ele não deve tentar transacionar aqui, porque a expectativa dele vai ser uma vaga de 14, 15, e poucos vão ter essa empregabilidade de verticalizar de novo tão rápido. Sim. E aí, quando eu levo isso ao desemprego, ele tem que voltar para a vaga de 8. Então, vamos supor que alguém foi promovido, você foi promovido para uma É o vaga de descer degraus, né? Que eu falo em cima mais simples. que você falou do degrau. Tem que se adaptar. Degraus. Ah, eu era analista sênior, virei coordenador, estou desempregado. Volta para a vaga de analista sênior. Não tem outra opção. Porque é melhor que você se mantenha empregado e volte à sua carreira do que se manter desempregado. Então, esse conceito, Luciana, ele é muito importante nesse momento também. Como diz o velho ditado, né? Às vezes vale mais um passarinho na mão do que 2 voando, como diz meus pais. Absoluta, com certeza absoluta, porque esse é um momento que as pessoas elas têm que se adaptar a essa nova realidade do mercado. Se adaptar significa eu preciso trabalhar, eu preciso ter um emprego, eu preciso ter uma função, eu preciso ter uma ocupação, e essa ocupação tem que me dar um dinheiro no final do mês. Né? O que eu percebo, Luciana, em mais de 4.000 projetos que a gente conduziu aqui, eu percebo que existe uma característica. As pessoas dispostas. E aí eu não estou falando muito de comportamento só não, tá? Eu estou falando aí de pessoas com valores estabelecidos dentro de casa. Estou falando de pessoas com valores familiares fortes. E aí, sem ideologia, qualquer tipo de família é família, eu acredito nisso. Mas a pessoa que tem um valor, tipo assim, ó, meu valor é ser honesto, trabalhar, pôr o pé no chão, sabe? Tipo, levantar a cabeça, acreditar. Esse tipo de pessoa, ela tem muito mais facilidade de se recolocar. Agora, a pessoa que fica olhando a grama do vizinho, essas gerações mimimi, toda geração tem geração mimimi. Baby Boomer, geração X, geração Y, Z, Millennial, tem mimimi em todo mundo. É a pessoa que fica assim, ah, mas eu tinha esse benefício lá na empresa e a vaga falou que não tinha. Eu já vi pessoas dizendo assim, nossa, eu vi, a empresa fica a 10 quilômetros da minha casa. Pô, 10 quilômetros da sua casa? Né? Tem gente que se desloca 150 quilômetros por dia para trabalhar, né? Porque precisa e tem um objetivo. Então, assim, a intenção das pessoas, a disposição delas de fazer, sem mimimi, puta, eu quero isso para mim, eu quero essa ajuda, eu entendo que isso é importante, sabe? Vamos ouvir, vamos conversar com o mercado, vamos ver se isso é uma oportunidade. Esse tipo de profissional não fica desempregado, porque ele está sempre ele acaba empreendendo com os seus próprios talentos, né? Ele faz da caneta sem tinta, ele faz da caneta ter a tinta e acaba vendendo, né? Acaba empreendendo em cima disso. Eu tenho até uma cliente que eu desenvolvi em coaching, ela tinha acabado de ser desligada, ela era uma manager na Unimed e ela acabou se desligada, ela foi, né? A gente foi trabalhando e hoje ela tem aí uma empresa de pão de queijo, que ela gostava da culinária, um pão de queijo bem diferente. E ao mesmo tempo, hoje ela atua numa empresa, numa área em que ela se identificou. Mas primeiro ela precisou fazer o que ela não gostava, para depois ir para o que ela gostava. Então, essa é a importância, principalmente nesse momento, né, Tadeu? De descer esses degraus. Às vezes a gente precisa fazer para alguns momentos o que a gente não gosta, mas olhar ao seu propósito sempre, empreender sempre com os próprios talentos. Utilizar dessas oportunidades, não só para empreender, mas para intraempreender dentro da empresa. E aí entra aquela competência básica que a gente sempre debate, né? Nas vagas, o senso do dono. Ah, o senso do dono, eu não sou dono, eu sou funcionário. O senso do dono é olhar com esse olhar mais sensível ali e buscar melhorias ao que você sabe, muitas vezes o dono não está enxergando que está gastando dinheiro que ele acha que não, né? Então é muito importante isso também. Isso que você falou é super importante, Luciana. E eu tenho uma maneira de tratar isso que é muito prática, né? E eu acredito muito nisso.
nessa crise, em todas as crises do mundo, todo mundo fala, líderes vão aparecer, líderes vão despontar, porque as pessoas que têm esse espírito de intraempreendedorismo, de dona, ela vai aparecer dentro de uma corporação, né? Só que o que acontece? As pessoas estão com uma expectativa de que o RH, as empresas, fiquem vendo isso neles. E aí esquece do tradicional. Então, tipo assim, eu vejo gente que fala assim, eu fui gerente de vendas a vida inteira. E essa vaga é de gerente de engenharia. Pô, eu me sinto capaz. Tudo bem que você se sente capaz. Mas a vaga tem uma especificidade técnica. Porque senão ela não estava aberta com aquela especificidade técnica. As pessoas têm que ter um pouco de senso dessa questão. Isso é super importante, né? Outro ponto relacionado a isso é que às vezes a pessoa define tão forte um propósito para ela, que ela quer fazer uma mudança diária, e às vezes ela não consegue e isso só gera frustração. E aí o tempo vai fazendo com que ela fique desvalorizada no mercado. Então ela tem que equilibrar isso também, né? Mas o que eu costumo analisar nesses momentos de crise, eu posso te dizer, porque eu fundei a Aprimora em 2014, no meio da Copa do Mundo, crise, depois a gente teve eleição, Olimpíada, impeachment, né? Caminhoneiro que teve crise, e agora a pior de todas, que é a Covid-19 aí que a gente está vivendo. Em todas elas eu disse a mesma coisa, eu tive a mesma percepção, e eu estou tendo a mesma percepção agora. O que vai ter de gente medíocre? Medíocre é médio, né, Luciana? Às vezes a palavra é agressiva, mas é gente medíocre, gente média. Mandada embora depois dessa crise, vai ser uma batelada de demissão. Depois da crise. Estão achando que é durante a crise. Durante a crise vai ter também. Mas depois da crise a gente vai ter uma batelada de gente média sendo demitida. Por quê? Porque as pessoas vão descobrir que elas são médias. Ou a empresa vai descobrir, ou a pessoa vai descobrir e ela mesma vai levantar a mão. Porque hoje não tem mais o cafezinho para atrapalhar. Hoje não tem mais o colega do lado para suportar, às vezes, um gap. A pessoa está focada, sozinha, no home office, na função dela. E não tem como você enrolar, porque a meta e o resultado está sendo cobrado de uma outra forma, mas está, e eles não estão de férias, eles precisam saber aí produzir com menos tempo, olhando o horário, que é uma discussão, né, que a gente vem tendo nas últimas semanas, dessa disciplina do horário para focar na produtividade, porque é possível fazer mais com menos tempo, se vestir como se fosse trabalhar realmente, não é legal. Qual que é o legal do home office? Eu acordo na minha casa, a hora que termina o expediente, estou na minha casa já. Encarar isso ao que ele pode desenvolver, né? O que ele pode evoluir. Eu costumo falar muito no meio das minhas amigas, né? Às vezes você vê pessoas que você vai encontrar daqui 5, 10 anos e que você vai olhar e falar, e aí, o que aconteceu? Não tenho o que contar. Então é importante isso, né? Qual a história que eu quero contar? Que eu estou construindo agora, nesse momento, que eu vou contar para os meus filhos, para os meus netos, para os meus sobrinhos, né? Enfim, que eu vou contar lá na frente, porque são habilidades primordiais, que até eu falei nisso num artigo, né? A gente discute muito 2030. Lá em 2050, as habilidades vão ser outra, e a principal, a arte de se reinventar. São algumas coisas primordiais, alguns skills, né? Hard, softs, primordiais no mundo corporativo, que se não desenvolver agora, lá na frente vai sofrer mais, e é a corrida, vai ficando para trás. Com certeza. Pegando um gancho nisso aí, Luciana, eu acho que as pessoas realmente elas têm que estar... A gente vive um momento totalmente distinto do mundo, né? Eu sou perguntado várias vezes por semana que curso que as pessoas devem fazer. Que curso que eu faço nesse momento, né? E aí, todo mundo falando, assiste um Netflix com legenda em inglês para você melhorar seu inglês, né? Estuda inglês, faz isso, faz aquilo, lá. Eu acredito em experimentação, Luciano. E as pessoas mais experimentadas ficam menos desempregadas, tá? O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que esse é um momento de experimentar coisas novas, né?
Eu conversei com um executivo faz umas 2 semanas da área de finanças, um cara extremamente bem formado. Tipo, o cara tem 40 anos, tem, sei lá, 20 pós-graduação, 5 idiomas, sabe? Já tá numa posição de CFO alta, e se cobrando. Puta, eu preciso estudar mais. Eu falei, cara, vai fazer um curso de panificação na hora que acabar a crise, sei lá. Vai oxigenar a tua cabeça, fazer alguma coisa diferente. Não faz sentido. Tecnicamente, você já está bem preparado. Né? Vai fazer um curso relacionado a outra coisa. Então, acho que, assim, esse é um momento muito importante que as pessoas precisam focar em ter, efetivamente, aí experimentações. E se não dá para ter novas, a gente tem que validar as experimentações do passado. E aí eu volto a todos na época da tua primeira entrevista. Volta lá na época da tua primeira entrevista de emprego, quando você não tinha experiência nenhuma, e se você deu sorte, você pegou um recrutador e te perguntou assim, me conta um pouco como é que é a organização da tua vida, você já fez alguma atividade na escola, já foi líder de algum grupo escolar, o que você faz nas suas férias, no tempo livre, como que é a sua organização, porque aí você entende como a pessoa se comporta, quais são os valores dela. Então a gente tem que se apegar muito a isso, qual que é o nosso valor, qual que é o nosso comportamento, porque tudo isso vai migrar uma boa recolocação. E aí, recapitulando, Lu, a gente já está aí há quase 1 hora, né? Então, nós estamos nos 5 minutinhos finais, né? Legal, queria só... O horário passa rápido. Passa rápido. Queria recapitular alguns pontos. Quem está buscando emprego nesse momento, gente, acredite, continua buscando. Você vai estar na linha de frente, pode demorar mais, mas não tenha dúvida. O primeiro currículo, a Luciana já fez vaga, sabe que isso é importante. Gente, o primeiro currículo é o que vai ser lembrado, é aquele candidato que está ativo na mão do recrutador. Você tem que ser esse currículo. Não tem como não ser, tá? Gente, currículo bem feito, LinkedIn bem feito, uma boa preparação do teu discurso, um bom desenho de uma estratégia de recolocação, de com quem você vai falar, uma autorrealidade muito forte, esse perfil é o meu, eu tenho que focar nisso, e fazer bons relacionamentos. Para de mandar currículo sem fazer relacionamento. Mande currículo para quem você está bem relacionado. Acho que essas são as dicas de ouro aí, Lu, para que as pessoas consigam se recolocar nesse momento de crise, passar por essa crise forte, que seja não recolocado, mas que na hora que a crise passar, ela seja o primeiro currículo a ser lembrado e aquela vaga que é boa vai ser dela. Exato. Esse é um momento crucial aí, né? Para aproveitar essa cota de oportunidades que as pessoas estão dispostas, né, a ouvir mais neste momento e empreender nos seus próprios talentos, aproveitar as oportunidades que as nossas escolas de negócios e até mesmo muitas empresas vêm oferecendo aí para poder se desenvolver, para depois não reclamar, né, e aproveitar esse momento para realmente vender os lenços, até mesmo na internet. Esses dias eu vi que acho que é lá pro lado do Nordeste, eu tava acordando só a hora que você vai pegando o celular, né? Péssima mania de pegar o celular e ir rolando. E o mocinho, ele alugou a cadeira na fila da caixa a R$1,50. Então, assim, é fazer da oportunidade para empreender nos seus próprios talentos. E é aí que vai se mantendo em evidência e vão surgindo as oportunidades em consequência. Tadeu, para a gente finalizar nos nossos minutinhos finais, se você pudesse deixar uma mensagem final aí, uma dica principal de tudo isso, para quem está aí nos assistindo, para quem vai nos assistir aí depois, né? Porque nós ficamos 24 horas disponível e é essa a ideia que eu quero trazer, porque são pequenas pílulas, porque lives nós estamos tendo aos montes, e muita gente aí cansado, né, das lives, live, não sabe qual assistir. Não é essa a ideia, é pequenas pílulas, é o que eu venho falando para eles, é oportunidade única, porque a gente não consegue muitas vezes disponibilizar depois, aproveitar esse tempo para refletir também, quem nos assistiu, quem está nos assistindo, quem vai nos assistir, refletir o que eu posso fazer diferente a partir de agora, o que eu tenho aprendido, por que valeu a pena e ter assistido isso e o que eu posso levar para a minha carreira para empreender e desenvolver aí os meus talentos, não é? Sim. Lu, eu vou dar uma dica que ela é muito simples, mas que eu acho que ela é importante. 27 minutos restantes nós temos rapidinho, senão o Instagram vai nos cortar. Tá, dica simples, gente. Tenha um bom currículo, ponto.
porque sem ele você não vai fazer nada. Vão te pedir. Para se recolocar, vai pedir currículo. Eu não conheço uma história de recolocação que não envolva. Me manda o currículo atualizado. Então, dedique um tempo ao teu currículo. É importante para que você gere um bom resultado. Eu já dei várias outras dicas. Quem não pegou o vídeo inteiro pode assistir. Oi, pessoal. Infelizmente, a gente tem o tempo. A gente só vai voltar aqui com o Tadeu para ele poder se despedir de vocês e terminar essa mensagem final aí para vocês, para que vocês possam refletir. Espero que esse momento de hoje tenha valido a pena aí para vocês. Que vocês possam ter levado nessa manhã aí alguns insights. Vai trazendo aqui pra gente, deixa os comentários lá nos posts do porquê que valeu a pena. Tadeu, infelizmente, deu Caiu tempo. mesmo? Sem problema. E assim acontece com as nossas carreiras, né? Sem problema. Eu quero só agradecer, eu estava falando da importância do currículo, o LinkedIn, o Instagram tem esse tempo, né, máximo aí, a gente acabou estourando um pouquinho, não me atentei, desculpa. Mas eu quero agradecer a todos pela presença aí, a Aprimora, que a nossa empresa está à disposição para conversar, para ouvir a carreira de vocês. Quero dizer aí, Lu, que não é fácil se recolocar, e quanto antes as pessoas começarem, mais resultados elas vão ter, né? Então, não desista, o momento é difícil, mas não é impossível, não. A gente vai passar por isso, né? E quem passa forte por crise é quem continua a acreditar, continua a trabalhar. Isso aí não fui eu que inventei, não. Isso é discutido há mais de 200 anos em qualquer tipo de livro de autoajuda que a gente possa ler da história da humanidade. Os mais fortes são os que perseveram, e o mais forte não é a pessoa que tem recurso, o mais forte é a pessoa que continua tentando. Ele é forte, com certeza absoluta. Exato. O caminho não é fácil, né? Ele é cheio de pedras, cheio de obstáculos, mas não pode desistir. É aí que vai alcançando e as histórias vão ficando para contar. Tadeu, eu agradeço demais o seu compartilhamento aqui com a gente. Mais vezes estaremos juntos novamente para trazer, mas aí em outros formatos, né, também. Para trazer novos conhecimentos a eles, porque juntos a gente acaba sendo mais fortes, né, e vencendo todo esse desafio de tentar mudar o mindset dos nossos profissionais para enxergarem essas oportunidades e se reinventarem aí para poderem se destacar. Bom, agradeço demais aí a sua participação aqui, dando essa abertura da nossa série de lives. Agora, nos próximos dias, nós vamos ter mais. Então, hoje, às 20 horas, a gente tem o Fábio Novaes, que é um bride maker. Eu falo numa palavra mais simples, um investidor aí, que é um super amigo meu também, que vai falar sobre gestão de inovação. E nos próximos dias, nós também teremos uma série de lives que vai até sexta-feira, dia 15, para poder aí despertar e tentar desenvolver um pouquinho dos nossos profissionais, dos nossos líderes, para enxergar aí essas novas oportunidades. Bom, conte comigo também e agradeço demais a sua participação. Muito obrigado, Lu. Tudo de bom para você aí, para todos, e sucesso para a gente nessa crise. Deus quiser. Obrigada. Até. Tchau. Tchau.